Bom dia, irmãos e irmãs. Espero encontrá-los com saúde, em paz e com a nossa viva esperança firme em Cristo. Com certeza é um desafio pensar esperança no contexto que a gente vive hoje, mas a gente crê que é a isso que Cristo nos chama. E é muito bonito a gente continuar celebrando nossos cultos, mesmo que à distância, porque nós de fato celebramos a vida e a vida que nós temos em Cristo. Hoje, exatamente pensando em esperança, nós iniciamos uma nova série de mensagens na Rede, estudando as cartas de Pedro, sobre o tema A Lógica da Esperança. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a primeira carta de Pedro e também falar dos primeiros 12 versículos dessa carta. Essa carta é escrita pelo apóstolo Pedro, provavelmente entre os anos 64 e 65, então já é um apóstolo maduro, já tem muito tempo desde os episódios no ministério de Jesus, onde Pedro foi provado e foi cada vez mais amadurecendo, e nós já vemos também uma igreja bastante espalhada e já um pouco mais madura nesse momento também. E é exatamente para uma série de igrejas que Pedro vai direcionar a sua carta. Algumas igrejas que hoje, que se encontravam na região onde hoje está a atual Turquia. E era uma região muito importante para a época, porque representava uma rota, tanto comercial quanto militar, que ligava o Ocidente ao Oriente. Então muita gente passava por aquele lugar, e essas igrejas provavelmente foram fundadas através das viagens missionárias ou mesmo por cristãos que migraram para esses lugares. Mas era uma igreja que estava em expansão e já existia há algum tempo nessa região. Muito provavelmente, Pedro escreve essa carta a partir de Roma. Lá no finalzinho da carta, no capítulo 5, Pedro diz que está escrevendo a partir da Babilônia. Ele usa esse termo de maneira figurada, principalmente se referindo ao que significava a Babilônia no tempo do povo de Israel antigo. A Babilônia, para Israel, representava um império extremamente opressor e responsável por algumas das maiores atrocidades já cometidas contra o povo judeu, que é a destruição do templo e a destruição de toda Jerusalém, e também responsável pelo cativeiro de 70 anos do povo de Israel. E além disso, além de toda essa violência, esse povo e essa cidade representavam todos os valores contrários às leis que Deus tinha determinado para o seu povo. Representava todos os costumes e todos os padrões que Israel deveria evitar. Era uma nação que era cruel e idólatra. Já no tempo que essa carta é escrita, é Roma que ocupa esse espaço. Roma é a capital desse novo império maior e mais poderoso, que é o Império Romano, mas que segue sendo um império que consideraria o espírito da lei de Deus e agora, na era da igreja também, os ensinos de Jesus. E é muito importante a gente entender esse contexto para a gente conseguir compreender os temas principais dessa carta e por que Pedro escreve do jeito que escreve. E os temas principais são o sofrimento por seguir a Cristo e como viver uma vida cristã, uma vida sob os padrões do reino de Deus, em uma sociedade e uma vivência marcada por esse sofrimento. Para isso, também é muito importante a gente entender como viviam esses cristãos. Nós ainda não tínhamos, nessa época, uma perseguição tão organizada por parte do Estado como viria a existir nos anos seguintes. Mas em lugares menores, nas cidades, muitos cristãos já sofrem perseguição. A gente pode observar isso no próprio livro de Atos. Muitas igrejas são perseguidas pelos judeus, outras pelos pagãos. Certamente muitas pessoas rompiam com suas famílias porque professavam uma nova fé. Alguns talvez precisassem abandonar seus empregos e suas ocupações, porque agora, seguindo a Cristo, já não podiam viver os mesmos comportamentos de antes. Então, era um povo que vivia de maneira muito vulnerável, o povo cristão, mesmo que ainda não existisse uma perseguição tão violenta por parte do Estado. E no comecinho dessa carta, lá no versículo 1, Pedro usa um termo muito curioso para se referir aos cristãos. Ele chama os cristãos de peregrinos. Em outras versões, estrangeiros ou forasteiros. O que é um termo no mínimo estranho para falar desses cristãos, porque provavelmente a maioria deles não havia mudado de cidade, não havia deixado a sua casa quando se tornou cristão. Então por que chamar eles de peregrinos? Pedro mais uma vez está associando a igreja de Cristo com o povo de Israel antigo, porque se existe um povo que sabe o que é ser estrangeiro e peregrino, é o povo de Israel.
É um povo que foi liberto do Egito depois de 400 anos de escravidão. É um povo que enfrenta uma peregrinação no deserto por 40 anos. Alguns anos depois, é um povo que vai ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia. Então, esse é um povo que sabe o que é estar desprovido da sua terra e da sua identidade. Mas o que isso tem a ver com essa igreja que se forma agora? Em que contexto eles são peregrinos? Pedro aqui já não está mais trabalhando a partir da perspectiva geográfica. Esses cristãos não mudaram de lugar. Mas Pedro entende que a partir do momento em que essas pessoas assumem o compromisso com Cristo, elas passam a viver sobre um outro padrão de vida e comportamento. E adotam valores que são antagônicos a desse tempo presente. Então, à medida que esses cristãos passam a ser cidadãos do reino de Deus, eles se tornam peregrinos no contexto onde estão. Eles se tornam estrangeiros nas suas terras, nas suas cidades e nas suas casas. E aqui, o sofrimento que a gente encontra em 1 Pedro não são os simples sofrimentos da vida que todo mundo enfrenta. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma pandemia de Covid-19, mas que não afeta apenas os cristãos. Todo mundo está suscetível a isso, é uma ameaça global. Porém, o que Pedro diz é, existem sofrimentos, existe um tipo de sofrimento que é específico para aqueles que resolvem seguir a Cristo. Exatamente por professarem a sua fé em Jesus, aquelas pessoas estavam assumindo muitos sofrimentos. E também hoje nós também assumimos alguns sofrimentos, seguindo a Cristo. Mas talvez os irmãos estejam desconfortáveis porque nós dissemos que essa série de mensagens teria o tema A Lógica da Esperança. E até agora nós falamos muito sobre sofrimento e perseguição. Então nós vamos ficar com a impressão de que a carta de Pedro é uma carta melancólica ou desesperançosa. Mas não é isso. É exatamente o contrário. Pedro fundamenta toda a sua carta na esperança viva que é Cristo. Então, nos próximos capítulos, quando ele for falar de diversos tipos de sofrimento em contextos diferentes, ele sempre vai fazer isso sob a lógica da esperança, que ele apresenta principalmente no primeiro capítulo dessa carta. E é nessa esperança que a gente vai mergulhar um pouco mais hoje. Pelos próximos minutos, eu queria compartilhar 3 ênfases sobre a esperança que nós encontramos nesse texto, de 1 Pedro 1, de 1 a 12. A primeira ênfase é que nós temos esperança no Cristo ressurreto. O primeiro motivo da nossa esperança é claro, é Cristo. E não é o Cristo crucificado que fica na cruz, mas é o Cristo que vence a cruz, é o Cristo que ressuscita e é glorificado. Essa é a razão da nossa esperança. Nós conhecemos um Cristo que passou pela cruz, mas não permanece na cruz. No versículo 3, Pedro diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se nós encontramos em Cristo uma pessoa que sofreu, e sofreu muito de maneira injusta, foi perseguido, foi rejeitado, sofreu açoites e passou pela cruz, quanto mais nós que somos seus discípulos, nós também precisamos nos identificar com esse caminho. Nós nos identificamos com o caminho da cruz porque é somente a partir da cruz que existe glória. Mas a nossa esperança é uma esperança viva em Cristo. É Ele que baseia a nossa esperança. Se nós participamos do sofrimento de Cristo, nós participaremos também da sua glória. É sobre essa promessa que a gente constrói a nossa esperança. No capítulo 2 dessa carta, Pedro vai voltar a falar sobre isso. Como não existe um outro modelo de vida para nós cristãos, além do modelo de Cristo. O segundo ponto que eu gostaria de trazer, a segunda ênfase, é que a nossa esperança é que a vitória é eterna, enquanto a dor é passageira. No versículo 4, Pedro diz que nós receberemos uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. A nossa vitória ela é eterna, ela não se prende a esse tempo. Quando Pedro diz que ela não pode perecer ou macular-se, o que ele quer dizer é que o tempo não afeta essa vitória. O que ele quer dizer é que não existe nenhum poder, nenhum poderoso, nenhuma enfermidade capaz de frustrar a esperança que nós temos em Cristo. Porque a sua vitória ela é plena, ela é eterna e é suficiente. Então, nós podemos crer numa esperança viva e firme que não irá ser frustrada. É claro que, ao dizer isso, Pedro não está minimizando as dores e sofrimentos que a gente vai enfrentar aqui. O versículo 6 diz: Por isso,
hoje vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A dor é real e é presente na nossa vida aqui, assim como foi na vida de Cristo. Porém, a nossa esperança, ela nos fortalece para enfrentar a dor desse momento. Pedro vai além e diz que a dor que a gente sente aqui, o sofrimento pelo qual a gente passa, também serve a um propósito. Ele diz que conforme nós nos mantemos fiéis e nós mantemos a nossa fé no contexto de sofrimento, a nossa fé é provada e se torna mais valiosa que o ouro que perece. E é claro que isso não quer dizer que é através desse sofrimento e através da nossa fidelidade que nós alcançaremos a salvação. É claro que não, mas o que ele diz é que à medida que a nossa fé é provada, ela amadurece, ela se torna mais forte e, acima de tudo, ela vai resultar em honra e glória para o nome de Cristo. A nossa persistência na dor, ela serve também como um testemunho para as pessoas de que a nossa esperança em Cristo, ela é de fato imaculável. E a terceira ênfase que eu gostaria de apresentar é que a esperança ela é muito, muito, muito maior que a dor e que o sofrimento. Pedro diz que os seus leitores vivem num tempo muito privilegiado e também é o tempo que nós vivemos, que é o tempo que vem depois da morte e ressurreição de Cristo, porque nós já experimentamos essa graça hoje. Pedro vai falar sobre os profetas que anunciaram a vinda do Messias, anunciaram o seu sacrifício e anunciaram também a sua ressurreição e a sua glória. Só que eles não viram isso se concretizando. Já nós vivemos em um tempo em que isso já se manifestou. Na cruz e na ressurreição, a graça de Deus se manifesta de maneira nunca vista antes. Esse evento redentor, Pedro diz que mesmo os anjos ansiavam contemplar esse episódio. E nós hoje podemos ter esperança por causa disso. Na cruz, Cristo está reconciliando consigo todas as coisas. É através da ressurreição que Deus está redimindo toda a sua criação para uma nova relação com Ele. Para concluir a nossa breve reflexão sobre um texto tão rico, eu queria trazer 4 elementos que se aproximam muito da nossa vida hoje, que a gente pode observar nesse texto. O primeiro é que nós não podemos nos esquecer que nós somos peregrinos. Nós vivemos, trabalhamos e nos relacionamos nesse mundo. Porém, nós somos também cidadãos do reino de Deus. E esse reino já se manifesta aqui agora, mas ainda não de maneira plena. E é exatamente sobre os valores do reino de Deus que nós devemos viver. E muitas vezes isso vai nos colocar em oposição aos valores desse tempo presente. Em segundo lugar, seguir a Cristo não é um caminho livre de dores. Na verdade, ao contrário disso. Exatamente por seguir a Cristo que muitas vezes nós estaremos muito mais suscetíveis ao sofrimento que outras pessoas. Isso porque nós precisaremos lutar para sermos pessoas éticas em um contexto antiético. Nós precisaremos ser íntegros numa sociedade que valoriza a corrupção. Às vezes, nós vamos precisar romper com pessoas, espaços e sistemas que contrariam a lógica do reino de Deus. E, acima de tudo, nós precisamos lutar contra os nossos próprios anseios pecaminosos, porque nós reconhecemos que o nosso próprio coração muitas vezes é avesso aos valores do reino de Deus. O terceiro elemento, importantíssimo e muito bonito, nós somos peregrinos, mas nós não caminhamos sozinhos. Nós somos um povo peregrino, e nós encontramos irmãos e irmãs que caminham conosco. Esse é o grande valor da comunidade. Deus segue se relacionando com um povo. Então, nos nossos sofrimentos, nós não estaremos desamparados, porque nós temos irmãos que nos servem de consolo e também cremos que Cristo segue presente em nossas vidas. E no último ponto, nós nunca podemos nos esquecer. A nossa esperança é muito, muito, muito maior que a nossa dor. Segue sendo e sempre será. Nada pode abalar nossa esperança. Seja o medo, a incerteza, a dor, a preocupação pelo sustento, as dúvidas que nos cercam, nada disso é maior que a nossa esperança. E não existem tempos, poderes, nada que possa abalar a glória de Cristo. E Ele é o centro da nossa esperança. Nós temos uma esperança viva porque Cristo vive. Eu espero que essa esperança também esteja presente no coração de vocês
que vocês possam aproveitar esse final de domingo com as suas famílias, seja presencialmente ou à distância, e que essa esperança permeie a nossa caminhada em um contexto que muitas vezes é marcado pela dor. Que Deus nos abençoe.